Olá, boa tarde a todos vocês. Olá, boa tarde, bom dia. Aqui estou eu hoje para a segunda história de vida, esta nova rúbrica do The Great Light, da página da The Great Light. Na semana passada, quando coloquei a primeira história, fiquei muito feliz, estou muito grata e logo de início quero-vos agradecer a todos vocês que partilharam e que deram o vosso feedback, deixaram o vosso feedback tanto nos comentários como me enviaram mensagens para mim e por isso mesmo estou aqui, porque realmente reconheceram o trabalho e conseguiram realmente dar-me a ideia que o que fiz era exatamente o resultado que eu esperava. Portanto, destas histórias que eu tento contar, resumidamente, só para passar assim uma mensagem de vida. E hoje a história que trago de lição de vida chama-se a ingratidão. Então a história diz o seguinte. Havia uma senhora que trabalhava numa escola, trabalhava na cantina numa escola e que só tinha um olho. Portanto, ela tinha uma pala que lhe tapava o olho e onde nessa escola também era frequentada pelo seu filho, um rapazinho de 14, 15 anos, que tinha muita vergonha dela, muita. E uma das coisas que ele lhe pedia todos os dias em casa era que ela nunca dissesse que era mãe dele. Nem nunca lhe chamasse filho ou algo que desse a entender aos amigos que ela era mãe dele. E a senhora sempre dizia, nunca filho, não, nunca te vou envergonhar. Até que um dia a senhora, por algum motivo, teve que o chamar e disse qualquer coisa, filho, espera aí que eu preciso falar consigo. E aí a turma, os colegas dele, olharam para trás, olharam para ele e desataram-se a rir. Fizeram mesmo chacota dele. Ele ficou muito envergonhado, ficou muito furioso, porque não queria que se soubesse. E eles gozaram imenso com ele, disseram até ao final, a gente gozava com a senhora que só tinha um olho e ela era a tua mãe, e tu também gozavas, entravas na história, afinal ela era a tua mãe. E ele muito envergonhado chegou a casa, muito furioso, disse coisas muito feias, muito ingratas, mesmo coisas muito feias à mãe, em que ela não respondeu, simplesmente ouviu. O tempo foi passando e o que ele mais desejava é que esse tempo passasse rápido para ele poder sair daquela casa, daquela terra, até mesmo ao pé daqueles amigos que a partir daquele dia começaram a olhá-lo com outros olhos e pudesse sair para esquecer toda aquela história de vida até àquela idade de 15, 16 anos. E assim aconteceu. Ele foi estudar para fora, passado uns anos. Nunca mais viu a mãe, quando saiu porta para fora, nunca mais quis saber da mãe, nem ligar, nem escrever, nada. Assim foi, mesmo assim, com esta ingratidão toda, ele conseguiu ser bem sucedido na vida. Ele estudou, ele conseguiu um bom trabalho, ele teve sucesso, ele comprou uma casa linda, ele casou-se e ele teve uma filha. Tudo isto sem que a mãe participasse na vida dele. Porque para ele a mãe já tinha morrido, nem queria saber da mãe. Até que um dia, nessa linda casa, e já com a filha com cerca de 6, 7 anitos, a campainha toca. E a neta vai à porta a abrir. Portanto, vai abrir a porta, a campainha tocou e está lá a mãe, portanto, a avó. E a miúda fica assustada, dá um grito e o pai vem a correr e quando vê a imagem da mãe na porta, começa furioso, começa novamente a discutir com ela e a perguntar o que é que ela estava ali a fazer. Que ela nem devia de saber onde ele vivia, para ela se ir embora, porque não queria que a mãe estivesse na vida, nem tão pouco conhecesse nem a mulher, nem a neta, para que ela fosse embora e nunca mais voltasse, que era isso que ela devia ter feito sempre. E a senhora, muito, muito triste, pediu desculpa e foi embora, mais uma vez foi embora. Passado aí algum tempo, alguns meses, a turma da escola lembrou-se de fazer um jantar exatamente no mesmo local onde ele tinha vivido há muitos anos atrás, onde ele vivia com a mãe. Após o jantar, ele lembrou-se de passar nessa rua, perto da casa onde ele tinha vivido alguns anos atrás. E regressou a esse local e as recordações não eram as mais bonitas. Ele passava ali com muita mágoa, muita tristeza, muita revolta. Até que de repente um vizinho apareceu, reconheceu, porque ele estava ali, perguntou-lhe se ele era realmente o filho daquela senhora, e ele disse que sim,
e o vizinho disse: olha, então ainda bem que apareceste, porque quero-te dizer que tenho uma notícia um bocado triste, a tua mãe faleceu. E ele ficou indiferente. E o vizinho disse: olha, além disso, tenho uma carta que ela escreveu e que me tinha pedido se algum dia eu te chegasse a ver para te entregar. Ele, educadamente, recebeu a carta, mas com o intuito depois de a deitar fora nem ler. Pronto, ele saiu da casa, foi para o carro para se ir embora, mas a curiosidade falava mais alto. Ele queria ver o que estava dentro daquela carta e abriu a carta e começou a ler. E a carta dizia mais ou menos isto: meu querido filho, pensei em ti durante estes anos todos. Desculpa-me de te ter ido de outra vez à tua casa sem te ter perguntado ou pedido se poderia lá ir. Mas sempre que tive vontade de conhecer a minha neta e a minha nora. E quero dizer que sinto muito por ter sido um motivo de vergonha para ti. Não era isso realmente que eu queria para ti. Não era esse o meu desejo como mãe. Mas deixa-me que te diga, um dia, quando tu eras pequenino, tu estavas a brincar na rua e por acidente caíste e ficaste sem um olho. A mãe não podia deixar-te crescer dessa forma e pedi aos médicos para nos operarem e recuperar o teu olho, retirando um de mim para ser colocado em ti. Fiquei muito orgulhosa por poder saber que tu poderias ter uma vida melhor, conhecer coisas e pessoas e viajar pelo mundo e outras coisas que eu nem sequer seria capaz de imaginar. Espero que um dia me entendas e me perdoes com todo o amor, a tua mãe. Após isto, ele cai no chão, como uma criança, a chorar. Sai do carro, deita-se no chão, a chorar perdidamente, lavado em lágrimas. Mas já era tarde, por tudo o que ele disse. Já era tarde para pedir perdão à mãe. Pois é, esta história, a lição que nos ensina na vida, é realmente a ingratidão. A ingratidão de filhos pelos pais, ou por amigos, ou por pessoas na família, e até por bênçãos que por vezes recebemos de Deus. Hoje, pense e veja se está a ser ingrato ou injusto com alguém ou alguma situação na sua vida, de alguma forma. Os pais, a família, os amigos podem não ser perfeitos, mas de alguma forma vos garanto que alguns deles dariam a vida por vocês em algumas situações. E por vezes não entendemos certas coisas porque também nunca tivemos o interesse de tentar perceber o porquê ou o motivo. Tal como na história, o filho não gostava da mãe, o filho odiava a mãe, mas também nunca teve o interesse de saber porquê. Porquê é que ela tinha só um olho? Ou a mãe também poderia lhe ter contado, porque isso evitaria muitas situações, tal e qual esta de o filho nunca ter permitido a mãe viver na vida dele, conhecer a neta, ir ao casamento, conhecer a história de vida dele. Portanto, é bom pensar nisto porque, na realidade, a ingratidão é muito má. E nesta história a gente vê o que é que a mãe, a aparência que a mãe teve que ter, mas sempre com um sorriso nos lábios para poder dar outra aparência, felicidade ao filho, para que ele pudesse ter um futuro melhor. E ele só soube quando já era tarde. Já não havia nada a fazer, já não havia o poder estar de frente com a mãe para lhe pedir perdão, para lhe pedir desculpa e para lhe dar mais uma vez um abraço. Aquele abraço que ele nunca tinha dado à mãe. Vale a pena pensar e refletir nesta história. Na próxima semana aqui estarei com outra história de vida. Sejam felizes. Um beijinho para vocês.